E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e o convidado de hoje eu não sei nem como eu vou me dirigir para ele. Hoje o dia vai ser massa e hoje o programa tá muito legal. Hoje vai ser interessante e eu vou estar aqui só de camarote vendo. Então tá bom, já que vai ser massa, meu nome é Ediel Siqueira Bezerra, né? Então já para vocês... Vulgo o quê? Ediel Pai. Vulgo Ediel Pai, vamos lá de Ediel Pai, né? Aqui temos que, tem que ser, né? Tem que ser. Okay? Gente, a gente vai iniciar a nossa série de Natal, né? Os presentes do neném. Então a gente vai ter um encontro muito legal aí durante as 3 próximas semanas. Vamos convidar 3 pessoas, 3 irmãos nossos. Cada um vai falar sobre um presente. E o presente de hoje é o ouro. Qual é o significado, onde está por trás? E a gente vai entender que Deus não faz nada por acaso. Mas antes disso, com a palavra, a patroa. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! E aí, pai Ediel? Vamos lá. Tudo bom? Tudo Olha, bem. meu irmão, fala um pouquinho sobre sua história. Eu conheço, mas a turma não conhece. A minha história é de uma geração de ouro, né? Lá no final da década de 50, quase chegando aos 60. Então vocês sabem que eu estou no ano delicioso dos 60, né? 59 para 2019. Então, meu nome é Ediel, como já foi dito, né? Que aqui está sendo vulgo Ediel Pai. E nós somos lá de São Paulo. Algumas vezes vocês vão ver alguma questão aí na maneira de falar. É que tem coisas que não saem, né? A gente sabe disso. Então, de lá nós saímos para o seminário, fazer o seminário presbiteriano. E esse seminário foi aqui em Recife, né? Uma série de motivos nos levaram a fazer aqui. Na época a gente só tinha 2 seminários, um em Campinas, outro aqui. E uma série de motivos importantes, eu creio que até hoje, nos fizeram vir para cá. E aqui conheci a digníssima minha esposa, cara metade, e aqui nos casamos, quer dizer, saímos daqui ainda, fui pastorear em São Paulo de volta, ainda fui Espírito Santo, onde nasceu este outro Ediel que está aqui fazendo as perguntas para mim, né? E então depois ainda fomos para Fortaleza, interior do Ceará também, interior de Pernambuco e por aí afora. Então nós conhecemos esse Brasil em alguns pontos, muito importante porque falávamos do Senhor Jesus, né? Do seu poder salvífico. E aí nós viemos agora aqui para falar a respeito do ouro, muito importante, e é tão simples quanto profundo o assunto. E aí, mas assim, a gente queria saber por que do ouro, o que está por trás dessa questão do ouro ali no presente dos ex-magos. A gente queria entender mais sobre isso. Foi uma coisa muito solta, assim, aleatória, ou tinha significado para cada coisa? Tinha. E eu creio que seria interessante a gente ver 2 aspectos antes de entrar realmente no ouro, né? Então, o primeiro é a respeito de entender os evangelhos, porque ele é tratado nos evangelhos, né? Então, como ele é tratado ali, a gente tem que entender como interpretar e como ver. Os evangelhos estão cheios de muita figuração, né? 1 Coríntios 10:6, nós vamos ver que as coisas foram feitas em figura do futuro. Quer dizer, lá no Antigo Testamento eram feitos em figura do que viria, em figura do Cristo. Romanos 15:4 nos diz que foi feito para o nosso ensino, né?
que foi realizado. Para nosso ensino é que foi produzido assim. Então, Mateus capítulo 2, versículo 11, onde está lá retratado justamente a questão das dádivas, né? Nós vamos ver o cumprimento das profecias para Israel. Nos evangelhos você tem ali o cumprimento das profecias para Israel. Então nós temos que observar a simbologia, né? Onde, por exemplo, o tabernáculo lá do Antigo Testamento, ele era uma figura de Cristo, né? Tem muita coisa de Cristo lá. Por exemplo, os cordeiros que eram mortos, né, em sacrifício para perdão dos pecados, eles eram uma figura do Cristo que viria. Sabe que aquele cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, ele não poderia ter nenhum dodói, ele teria que ser o primeiro da ovelha, né, o primogênito. Então tudo aquilo era selecionado de uma forma que viesse a simbolizar o Cristo que veio. O Cristo que veio era perfeitíssimo, né, não tinha pecado, não tinha nada de errado com ele, e ele foi colocado como propiciação pelos nossos pecados, né? Então em Mateus também a gente tem que ver que ele é o que mais menciona aquela frasezinha bem conhecida por nós, que diz assim: para que se cumprisse a profecia falada pelo fulano de tal. A gente pode ver isso lá, por exemplo, falando aqui bem rapidinho alguns. Capítulo 1, 22, capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, 14, capítulo 8, 17, 13, 35, 21, 4, 27, 35 e entre outros. Todos eles mencionam dessa forma. Mas aí, no caso, Mateus é como se ele mencionasse para justamente testificar e dar respaldo para a profecia, no caso. Justamente, é o que mais menciona essa frase diretamente, que todos os evangelhos, eles trabalham nesse sentido. Agora, Mateus, ele é muito mais a respeito de cumprimento das profecias. Então ele fala a frase desse jeito mesmo: para que se cumprisse, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de tal, tal e tal, né? Então isso aí é para a gente entender que os evangelhos, eles vêm cumprindo profecias. Tudo. O próprio Cristo é o Messias prometido, né? Então ele vem cumprindo profecias. Mas também um outro ponto, se podemos passar para o próximo, o outro ponto já é a respeito dos magos no Oriente, né? Mateus capítulo 2, versículo 1 e 16, nós não vemos ali quantos magos eram. Ô, gente, mas espera aí. A gente sempre então teve na cabeça de que eram 3 magos. Uhum. E aí tu agora vem com a ideia de que não tem ideia de quantos magos. Não, a gente corre o risco agora de endoidar a cabeça do povo que está escutando esse programa. Acalme-se, povo. É assim mesmo. O pessoal anda inventando o que ele vai fazer, né? Então veja bem, olha. Então não eram 3 magos nem 2 pastores. Nem 3 pastores. Mas por que então nas peças o pessoal faz isso? Bota as peças sempre. Ó, eu fiz papel de pastor na peça na igreja quando era pirraia. Eram 2 pastores e 3 magos. Por que a turma insiste tanto nesse negócio? Vamos lá. Deixa eu falar só uma coisinha que eu acho interessante. No Oriente, o Oriente é muito mencionado nas Escrituras. Uhum. Do Oriente, veio do Oriente e tal. E esses magos também vieram do Oriente, né? Mas ressalte-se aqui, entretanto, que em Salmo 75, 6, diz assim: nem do Oriente, nem do Ocidente, nem dos desertos, de lugar nenhum vem o auxílio. Quer dizer, ele já descarta, já tira essa... Não tem essa coisa toda de Oriente, né? Aí também nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, a respeito de Salomão, diz assim: ó, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente. Quer dizer, a pompa não é tão grande assim do Oriente, né? Mas tinha alguma coisa ali na época de Jesus, ou próximo à sua época, de que se observar para o Oriente, né? E aí nós perguntamos o seguinte, me permita dizer o seguinte: eram astrólogos? Eram astrônomos? Eram astrólogos, astrônomos, né? Mateus 2:2 diz que eles se basearam em estrela para chegar. Eles se basearam na estrela. E foi por pesquisa. Mas não eram aqueles que consultam a estrela para ver o futuro? Eles faziam de tudo. Eles faziam de tudo. Vamos a outra questão. Eles eram cientistas, sábios, feiticeiros? Tudo. Eles eram tudo. Porque naquela época
era uma mistura, não existia um cientista. Era tudo uma coisa só, ali, Era. né, basicamente. Então, Mateus capítulo 2, versículo 4 a 6, nós vamos observar isso aí, né? Então, que eles vieram de regiões pagãs. Eles vieram de regiões pagãs. Então, essa consulta, eles faziam de todo tipo. Pesquisavam como astrônomo, como astrólogo. Deixa eu só interromper. Então quer dizer então que durante o processo do nascimento do Filho de Deus, Deus escolhe homens que não são do povo dele, e ao contrário, esses homens ainda consultavam, talvez eles também vissem o futuro, tivessem práticas até que não agradassem a Deus, para que participasse do processo de nascimento. Então essa história também de dizer que não, que esses magos não eram eles só eram cientistas, não eram astrólogos, que muitos irmãos nossos falam, então é puro boato. Outra coisa, vocês vão observar aí que eles eram homens de religiões pagãs, e nós entendemos aí que Cristo já, nisso aí também, ele já mostra que ele veio para falar a todos e que ia chamar a todos ao conhecimento da verdade. Sensacional. Né? Então, todo mundo. Então, eu achei interessante uma participação de um teólogo, esqueço o nome dele aqui agora, que ele falava justamente sobre isso. Era sim de religiões pagãs, porque Cristo veio para todos. E ele vai, a partir daí, já demonstrar ali no seu nascimento que ele vinha para todos e ia atrair o apóstolo Paulo. Vamos fazer uma rápida parênteses aqui. O apóstolo Paulo, desculpe o termo, mas ele era um desgraçado perseguidor da igreja. Um homem que tinha um poder incrível, ele merecia uma pisa, não era naquela época? Mais do que pisa. E veja bem, ele era um camarada culto, formado aos pés de Gamaliel, certo? Com toda essa capacidade, perseguindo a igreja, desgraçando tudo. O que Cristo fez? Fique caladinho aí, que eu vou agora pegar você para mim. E transforma aquele homem num grande... Não precisamos falar muita coisa. Tire os evangelhos, né, e alguns outros livros. É só Paulo. É produção paulina. É só Paulo. Não, e outra coisa, tem uma outra observação que eu já ia deixar passar despercebido. Essa que o senhor falou, a respeito de Deus veio para todos. E tem outra coisa, esse misticismo em cima do Oriente corta-se na própria Escritura. Justo. Então a gente hoje tem uma corrente que defende, a gente respeita, mas que existe uma mística, por exemplo, em ser batizado no Rio Jordão, no Mar Morto, no Mar Vermelho. Eu acho assim, se você curte, se é uma experiência, eu quero dar um flecheiro se Deus me der condições, eu nunca fui para Israel, mas eu queria conhecer Israel e dar um flecheiro. Eu acho que é um ambiente no Mar Vermelho. Não, no Mar Morto não tem como que eu vou boiar, né? Mas assim, mas curtir aquele momento. Mas não que aquele momento seja algo assim, olha, esse batizado, eu tenho que ser rebatizado aqui, porque agora sim, agora eu posso ir pro céu, porque eu fui batizado no Mar Vermelho. É só assim que vale, né? Só assim que vale, Existe aquela contra, também horrível, né? Que porque não pode ser assim, você não pode ir. Não tem nada disso. Eu posso ir, posso conhecer todos os lugares. E aqueles camaradas vieram para dar presente para Cristo. Entendeu? Mas o senhor acha que eles já sabiam ali que tratava-se do Filho de Deus? Já. E você pode observar lá que eles consultaram, eles fizeram consultas a respeito também. Se você tem o texto aí. Qual texto? De Vamos Mateus lá. 2. Mateus 2. 4. 4. Veja aí, 4 a 6. Pode ler os três. 4 a 6, vamos lá. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Pronto. Você sabe quem foi que falou assim? Assim escreveu o profeta? Eles. Eles pesquisaram. Rapaz. Eles eram sábios realmente. Eles eram sábios. Era tudo aquilo outro mais, mas eram sábios, né? E pesquisavam.
a respeito. Eles não vieram assim, pum, aconteceu de uma estrela, pum. Não, eles estudaram a respeito da estrela, eles estudaram a respeito do Cristo que viria, né? E o que os profetas falaram a respeito dele, então, pronto, é ali. Por isso eles foram. Agora tem uma questão aí, vocês me permitem aqui, os nomes e origens deles. É coisa que Eu não permito nada pro senhor, não. Não? Quem sou eu pra permitir meu Então, pai? vamos lá. As coisas. Quem tem que permitir é tu, rapaz. Já tremeu na base. Aqui. É, oxe, 800 uma depois situação. de Cristo, veja bem, 800 depois de Cristo foi que veio aparecer esse negócio de Melquior, rei da Pérsia, Gaspar, rei da Índia, Baltazar, 800 anos depois. depois de Cristo, Certo. rei da Arábia, né? Então é tudo montagem para tentar dar uma coisinha mais romântica ou satisfazer algumas pessoas. Ah, Deixa eu dizer só no uma caso coisa. o senhor está falando daqueles nomes, do mesmo jeito que esse É, negócio que de eles 3 diziam que eram magos. 3. Ou de dizer que, como que é mesmo? Que tem aquela boataria gospel, né? Que diz assim, que não, esses reis magos, eles não eram feiticeiros, eles eram só estudiosos das estrelas. Isso aí é uma É. maquiagem, É. que é horrível. Você não Uhum. precisa fazer isso para Deus. Uhum. Deus quis assim. Deus quis assim. Pra quê? A igreja às vezes tem uma vontade. Olha, a própria ICAR. Vocês sabem o que significa ICAR? Não. Não, eu também sei não. ICAR. Ah, não. ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, Tá não. bom. A própria ICAR refere-se à atribuição desses nomes e esses reis e tal, como o seguinte: pela piedade cristã se fez isso. Quer dizer, tradição. Sabe o que é a tradição? A tradição é aquele documento escrito pela igreja, que às vezes a igreja, o Papa, vai mais por ela do que pela Bíblia. Ah, então essa questão então surge na igreja, foi Surge. intenção institucional. Às vezes de vem dar até nome. dos fiéis, aqueles bem mais simples e tal, e fica fazendo as contas ali, não sei o que, é melhor 3, porque são 3 presentes e tal, e vai entrando, fazem algumas pesquisas, bota lá uns reis e não tinha nada a ver com rei, quer dizer, pelo menos a palavra não fala em rei. Podia até ser, mas se a palavra não fala, não são. E não tem nem nomes. Não tem nomes. Podia ser 5. Podiam ser 5 magos ali. Uhum. E aí que igreja trouxeram 3. Que a igreja prefere falar sábios por conta do que se entenderia hoje como magos. Então a igreja, para evitar alguns transtornos, ela prefere falar os sábios do Oriente e não os magos. Porque agora, uma igreja que já está ficando bem madura, né, como hoje, daqui a pouco isso aí nem é necessário também, né? Mas aí, olha, ainda há quem acredita que a Terra é plana. Há cientista aí debatendo. Rapaz, Por aí. olha aí, tá Aí tem tocando cientista. na Então, ferida. não Tem entra nessa cientista, tem discussão, gente dentro da não. igreja, meu irmão. Então deixa pra lá. Tem Tem gente dizendo que muita rock coisa. é do diabo, Pois é. né? Assim, enfim. Bom, então é interessante a gente saber disso primeiro, mesmo porque, creio eu, que como é a primeira entrevista, né, e é a respeito do ouro, então seria interessante a gente ver essa questão dos evangelhos, como interpretar, né, para que a gente então possa entender um pouco melhor os presentes e também essa questão dos magos do Oriente, né? Como é que é essa questão dos magos do Oriente, né? Mas aí, falando sobre o ouro, então é muito simples, é muito breve, não tem muita coisa para nós falarmos, mas ele é muito profundo, né? Então, primeiramente, tratando na antiguidade, ouro significava presente para um rei, certo? Então, ouro significa presente para um rei. Acabou. Então, pronto, se você tem na antiguidade essa ideia de que o ouro é um presente para o rei, então tinha que ter ouro ali, entre aqueles 3 presentes. Quem estava ali? O rei. Mas tem uma coisa mais importante, mais pro final aqui, a respeito desse rei, né? A simbologia bíblica, como nós vemos, então, ela coloca assim, que o ouro indicava a perfeição divina, né? O ouro, perfeição, né? E a dignidade real. Então, 2 coisas que você vê ali no ouro. Perfeição divina. Quando faz uma aliança para casamento, né? Geralmente é escolhido o ouro, né? Justamente por causa dessa perfeição, a pureza, né?
A perfeição divina está ali colocada e também a dignidade real. E eu ainda digo assim, que é muito mais pela dignidade real. Porque em todos os momentos que você vai estudar a respeito do ouro como presente, sempre fala de rei. Sempre fala, é um presente para um rei. Não é ouro, é um presente para um rei. Certo? Então acho que é porque não poderia existir alguma coisa mais perfeita, profunda e pura. Então, a simbologia bíblica nos deixa muito claro que o ouro era perfeição divina, o significado, e também da dignidade real. Né? Ele é digno de tudo melhor, e o ouro era para o rei. Certo? E outra observação a respeito do ouro, que eu acho que é importantíssimo nós falarmos aqui, é que hoje, dando continuidade a esta significação, nós temos então aí um alerta constante. Vamos até então conclamar, né, a todos que nos ouvem, a que se seja feito esse alerta. Né? Nós não vamos falar sobre os presentes, sempre não se fala e não se ouve a respeito dos presentes a Jesus, então preste bem atenção. Jesus voltará como rei. Ele não vem mais agora como o Redentor. Entende? É uma palavra que tem que ser dita firmemente, em alta voz, né? Com mansidão, tudo bem, mas firme e sempre, constante e constante e constante. Jesus voltará como rei. Olha, sabe aquele presente lá na manjedoura? Aquele presente. Já remete a Ele isso. vai fazer parte de todo o Cristo, mas principalmente neste retorno da segunda vinda. Não é? Principalmente aí. Por isso é que Isaías, capítulo 60, versículo 6, fala a respeito de umas dádivas, mas a mirra não, mas não se fala na mirra. E eu também não vou falar nada da mirra aqui, porque um dia desses vocês vão falar sobre a mirra, né? Uhum. Então eu não vou falar. Por que Isaías? Eu posso dizer o seguinte. Isaías capítulo 60, versículo 6, bota o ouro e incenso. E o ouro está ali presente porque é uma profecia da segunda vinda. É uma profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Então dentro da profecia de Isaías, ele já fala da primeira e da segunda vinda, isso. Por isso que talvez não mencionaria a mirra. A mirra não. Por causa disso. Não vou nem falar por que ouro, só beleza. na primeira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isaías 66, versículo 6, Isaías 60 ali. A profecia é a respeito da segunda vinda. Então, pode-se oferecer ouro. Porque é um rei, né? É o rei que está voltando. É o rei que está voltando. Eu até lembrei daquele cântico. O rei está voltando, o rei está voltando. Bem da tua época. Bem assim, bem de ontem. Foi gravado essa semana passada. Eu sou passada. da geração do Vineyard pra cá. Essa daí eu nem conheço. Eu sou da geração do Vineyard pra cá. Então, daí é por isso que tem o ouro, né? O rei está voltando. Posso falar mais aqui na minha conclusão? Pode. Então, vou dizer o seguinte, olha. Nós vamos aguardar o assunto da mirra, né? Infelizmente, eu queria que o ouro já fosse depois. Não é deixa. Olha, a ideia é deixar a turma na expectativa. Então, galera, quer saber da mirra? Pronto. Acompanha então ouro, depois acompanha incenso, depois vai pra mirra. Então você vai ter que esperar aí 2 semanas no mínimo aí. Então vamos dizer aqui numa conclusão o seguinte. O ouro hoje e sempre será a adoração. A adoração. Porque o rei, ele é adorado. Né? O rei é adorado. Seria uma espécie de palavra-chave. O rei para o ouro. Veja bem, o rei pode ser louvado? Pode. Mas dificilmente você vê alguém, pode pegar até nos reis aqui mesmo, né, do mundo, e dificilmente você vê alguém falar assim, ei, rei, majestade, muito obrigado pela aquela coisa que você fez ali na minha rua, né? Obrigado pelas aquelas doações, donativos que você... Não, é adoração mesmo, é assim, tu és digno de rei. Uhum. E quando se fala do rei Jesus, meu filho, é Trindade Augusta, né?
Trindade Augusta. Então, o ouro hoje e sempre, para mim, será adoração. Você vai pensar no ouro, então pense em adorar. E lembre-se, o rei está voltando. O rei está voltando. É a mensagem que a gente tem que sempre estar falando agora. Amém. Quando ele vier, quem é que vai adorar? Uhum. Na verdade, todo joelho se dobrará, né? Sim, Todo verdade. joelho. E aí você vê que os orientes vieram lá de não sei aonde, dos pagãos. Então, não, vai, Júnior, tu ia fazer uma pergunta aí. É. Tu é novato ainda, tu... Ó, já vai preparando aí que se eu falar alguma besteira, tu já vai corrigindo. Não, eu não vou. Eu creio que nesse programa eu não vou zoar com você com isso, meu jovem. Eu já bom. pedi Pô, licença, não. já fui. E você tá na frente de um professor de português, então tu tá Eita. ferrado Peraí. 2 vezes aí, velho. Mas eu ia perguntar assim, o ouro tem toda essa simbologia mesmo de adoração, é algo precioso que está sendo entregue para alguém que merece mais do que Justamente. qualquer outra pessoa, Uhum. qualquer outra ser. Mas o ouro teria um outro sentido, um sentido a mais nesse de presentear no nascimento dele? Ou seria essa a importância maior do A ouro? importância maior é essa mesmo. É porque é um presente. Quando você vai levando, e na antiguidade, então, né? Porque a gente está falando lá daquela época. Uhum. Né? Ali, então, é que era mesmo. Você está levando ouro de presente, então é presente para o rei. É presente para o rei. E devemos tomar muito cuidado sobre, não sei até onde vocês estão querendo ir com esses outros significados, mas nós já vimos aqui várias coisas que são somente enfeites, né? Colocando alguma coisa a mais, que é um perigo muito grande. Porque você começa a dar nome para os reis, e já não sabe nem que era rei, agora ainda está dando nome, e está dizendo de onde era, né? Já diz o número. Pois é, o número E de depois ainda são. diz o que os caras faziam, querendo dar uma maquiadinha, né? Justamente, né? Então, é perigoso isso. A gente não pode acrescentar, lembra? O que está escrito na palavra? Uhum. Aí daquele que acrescentar. Mas aí uma visão crítica Uhum. que eu queria saber, assim, na sua opinião. Você acha que hoje a igreja, tem entregado a Deus os seus ouros, no sentido metafórico da coisa? Tem se entregado da maneira que ali foi entregue o ouro, como algo precioso, e entregando a Deus como realmente o rei que está para voltar e que merece, como disse Júnior, muito mais? Pois é. É justamente por isso que eu falei, a gente tem que proclamar mais. Porque a gente fala muito de louvor, sabe? Nós somos muito imediatistas. Então a gente quer fazer alguma coisa para todo em troca logo, né? Então é mais interessante falar de louvor, porque alguém vai Louvor fazer... que o senhor fala é música. Não. A O louvor que eu louvor- falo é porque o louvor, ele é por causa do que Do que alguém ele fez. fez. O que Deus fez por mim é que eu louvo. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, né? Então eu louvo ao Senhor. Então o mais importante às vezes para as pessoas é louvar, né? É o louvor. Aí, então cai-se nessa coisa. Aí quando alguém fala assim, vamos louvar e adorar, então pessoal, vamos nessa vibe, né? Todo mundo está falando adorar e louvar e adorar, então tá tudo bem. Mas fica só naquele entendimento de louvor. Fala adoração, mas adoração a gente adora pelo que Deus é. Não importa, mesmo se você soubesse que você ia para o inferno, você tinha que adorar a Deus pelo que Deus é. Entendeu? O diabo adora a Deus. O diabo Opa! tem que adorar a Deus. Rapaz. Ele é obrigado a todos Ele é obrigado os seres. porque ele... Assim, Aí entra o ponto em que o vulgo aqui, os 3 reis magos, né, que não são 3 mais, Aham. eles não necessariamente eram cristãos ou algo do tipo, eram... Certo. Não necessariamente não, eles não eram mesmo. Eles não eram, Não e eram. ainda assim eles foram lá adorar a Deus. Foram lá. Então a gente meio que tem já mostra o entendimento disso, que todos deveriam adorar a Deus e não... pra mim só comprova que Deus pode tudo, porque tipo, é mais uma coisa, porque ele usa jumenta, ele usa sábios que, vamos dizer assim,
vamos dizer, Aham. na maneira incrédulos, Mas né? isso, Pagãos, isso mesmo. né? Vamos, né? Ser bem pejorativo nesse ponto, assim. Você Isso é vê- pra provar, assim, deles dizer, dentro do meu propósito, Você vê que as Posso usar quem eu escrituras quiser. estão cheias de recomendações a respeito de tolerância ao irmão, né? De falar com brandura. Por quê? Porque se eu for começar a olhar as falhas, meu filho, nós vamos ter uma implosão na igreja. E sabe que a implosão é a pior das explosões, né? A implosão é estourar de dentro para fora. E existe também a abordagem da Bíblia da tolerância com o irmão também, né? Quando fala de amar os seus inimigos, de amar o próximo como a si mesmo, de acolher o estrangeiro, de acolher o órfão, de acolher a viúva. Justo. Parece Você que sabe- isso sai longe. Olha, e você sabe como é que se fala? Você tem... quando você fala do acolher, e ele fala assim, seja hospitaleiro, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Então, quer dizer, ele está querendo deixar certo ali, firme, de que você não pode olhar a quem você não sabe, a quem você pode estar ajudando. Entende? Então, às vezes eu mandei alguém, eu enviei alguém e sei que você vai poder fazer. Então você tem que dar acolhida. Então veja bem, não importa se aqueles magos que vieram do Oriente vieram de terras pagãs. Para Cristo não. Porque ali eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer, que todo mundo no universo tinha que fazer para Cristo. Todo mundo no universo tinha que fazer para Cristo. Então não importa se era judeu, se era de onde era, se era hebreu ou não. Importa que todos deveriam fazer ao Senhor. Porque lá na frente também, quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará. Mesmo aqueles que já estão condenados para o inferno. Todo joelho se dobrará. Então todos têm que fazer. E Jesus já estava demonstrando também que ele vem para todos. E vem para pregar com amor. O amor dele, eu gosto daquela máxima, né? Aquela frase. O sangue de Cristo, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas ele é eficiente só para os eleitos. Eita, já abriu, olha aí. É. Olha aí, já temos um tema aí para os eleitos. Eita. Gente, olha, meus irmãos arminianos, não se sintam ofendidos com que Não, que o papai tá veja falando, bem, não, viu? mas Não os é a armi- perspectiva calvinista não os da coisa. arminianos também falam de eleitos, e são olha aí. eleitos, né? Então, Coisa boa. eles são eleitos. Nós não estamos falando aqui de predestinação, não, viu? Estamos falando só da questão da eficiência do sangue de Cristo. E é real. Isso é real. É verdade. Eu não- É verdade. Entendeu? Então, já que é dessa forma, Jesus Cristo, todos têm que colaborar, todos têm que vir, têm que presentear, né? Tem que adorar, né? Mas não importa quem são esses todos, não importa quem é que está sendo adorado, é o que deve ter toda adoração. E eu estou falando aqui de adoração e puxando mais para adoração, porque eu estou falando sobre ouro, né? E eu estou canalizando que o ouro é para o rei. E um rei, né, como o Senhor Jesus, merece toda a adoração de quem quer que seja. Quem quer que esteja aqui e foi criado por Deus. Amém. Né? Toda adoração. Amém. Amém Amém? mesmo. Amém. Pô, que massa, né? Que massa, pai. Vamos para as dicas culturais. Esse momento é um momento que a gente indica coisas. E aí eu já quero abrir aqui a dica cultural. Próximo sábado agora, dia 14, às 8 da manhã, na Casa Criatura, que é uma casa colaborativa no sítio histórico de Olinda, na Rua do Amparo, número 83. Vamos ter mais um workshop da IREV com 2 temas muito bons. O primeiro, o Cristão e a Criação, com Valber Santana. Para quem não sabe, Valber Santana fez o programa da gente, número 9, né? Falando sobre o mesmo tema. Então é uma oportunidade para você fazer perguntas, entendeu? Dá uma escutada no episódio 9 antes, se possível, e vai lá e leva pergunta. O cara é muito bom, um cara extremamente inteligente, um irmãozaço da gente. E a outra é com Rafael Dias, falando sobre design,
falando sobre criatividade e propósito. O Rafael Dias é o designer oficial da UREV Recife. É um cara extremamente talentoso. Ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e por que ele utiliza essa profissão como um meio de propagação do evangelho. Isso é muito bom. Ótimo. Temas atuais e que a gente pode estar conversando. Então, inscrições R$15 antecipado, no dia R$20. E o link da inscrição você vai encontrar lá no Instagram da UREV Recife. Então, UREV Recife no Instagram, segue lá e já aproveita e faz tua inscrição. Beleza? Ok. Eu quero deixar aqui um livro que eu li já faz um tempinho, mas é muito interessante. O nome do livro é O Menino que Desenhava Monstros. É uma história de uma criança que ela tem uma síndrome, eu não vou lembrar agora qual é a síndrome, mas que ele teve um acidente no mar e ele criou um trauma com isso. E vem passando toda uma história da família, assim, tentando superar. O menino acredita que tinha monstros, ele desenhava. É um livro mais voltado para o terror, mas é bem interessante. Como ele aborda a síndrome da criança. Qual é o nome? É O Menino que Desenhava Monstros. O menino que diz, você nunca ouviu falar desse livro, mas interessante a abordagem dele. Bom, a nossa dica é, olha, sobre um programa que é excelente, viu? Vocês não sabem o que estão perdendo se nunca ouviram. Como é o nome do programa? Não, deixa eu dar primeiro o endereço. Tá né, melhor? certo. Beleza, vai lá, meu. O nome do programa, até eu não sei bem quem foi que escolheu. Eu sei que teve alguém lá da rádio que escolheu Tarde do Amor com Cristo. Esse é o nome do programa. Mas está sendo muito bom, viu? É bom mesmo você participar e ver. Então a rádio é o seguinte, o nome da rádio é Estação Shekinah e está lá no 102.5 FM. 102.5 FM. Tarde do Amor com Cristo, das 14 às 16 horas. Geralmente ali 14h02, depois passa até 16h05, mais ou menos, mas é por aí, 14 às 16 horas. E essa rádio, ela é tocada em quais cidades, assim? Ah, sim, olha, a abrangência dela, por enquanto, porque tá para mudar a localização da antena, e aí eu creio que daí vai abranger, talvez, Grande Recife. Mas aí, por enquanto, está aqui toda a Olinda, essa parte norte aqui, Paulista, Igaraçu, etc., Abreu e Lima, e uma parte da zona norte, né, de Recife, uma parte da zona norte. Então todos esses estão pegando. A 102.5, estação Shekinah. Segunda a sexta. Segunda a sexta, de 14 às 16 horas. Né? E é uma emissora que é mantida, né? A mantenedora é a Igreja Assembleia de Deus Vencer com Cristo. O Ministério Vencer com Cristo, que é o mantenedor. Né? E, por incrível que pareça, o pastor que vos fala que é o que está à frente da locução desse programa. Ah, tá explicado. Do programa Entendeu a Tarde jogada? do Amor com O Mechan? Cristo, né? Todinho Então, mas aí. vocês vão gostar Não, demais. mas o Olha, programa é bom eu mesmo. tô gostando demais porque ele está sendo cada dia melhor. Então, tá sendo uma experiência nova e é bem interessante mesmo o programa. É um realmente. pastor presbiteriano ali dentro da rádio, né? Que é de linha pentecostal, mas nós estamos andando muito bem com toda a direção ali da rádio, ministério, etc. Está sendo muito bom, muito bom. Então tá massa. Gente, vamos encerrando o programa, episódio número 13, o primeiro da série Os Presentes do Neném. Queremos que você nos siga no Instagram, se ainda não nos seguiu, e se inscrevam e sigam a gente nas redes sociais, nos agregadores como Deezer, Spotify, Castbox e tantos outros. Pois não, pai? Ainda bem que nós falamos aqui sobre os magos, né? Todo aquele detalhe interessante, porque eu vim justamente no 13, né? Eu vim justamente no 13. O 13 dá uma sorte boa, né? Eita! Verdade, é o contrário do que O senhor dizem é por adepto aí. do Zagallo, é? Brasil campeão, 13 letras. Era bom a sonoplastia disso Nada aí. de cabala. Brasil campeão, 13 letras e Argentina vice também. Eu Nada de nunca parei pra cabala ver aqui, se tinha. por favor. Nada disso, né? Então nós estamos aí é o 13 no mês 12. Muito bom. Ok. Beleza, então. Gente, se vocês quiserem procurar
Ediel, meu pai, nas redes sociais. A gente vai colocar o link lá no post da gente no Instagram e nos agregadores do Instagram dele. Ok. Tá ok? Gente, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Pai, não posso nem dizer como eu me sinto aqui ter o senhor aqui. E eu também. Viu? Muito obrigado, A recíproca muito é obrigado. verdadeiríssima. Porque realmente não sabia alguns detalhes dos Rei Magos, viu? Mas muito bom mesmo. Espero que a gente tenha servido a todos que estão ouvindo. E qualquer coisa é só falar E lá com a cuscuz gente combina direto. com teologia, Gente, rapaz. Um beijão pra Oxe, vocês. Desse é Fiquem besta, com bicho Deus. besta. Cuscuz Beijão combina aí, com galera. tudo. Grande abraço, fique na graça de Deus. Esse podcast foi editado por Júnior Amorim.